Boa noite, pessoal do meu canal do YouTube. Hoje resolvi fazer algo um pouco diferente. Gravar uma mensagem da parte do Senhor para vocês que vão escutar. Para vocês que são assíduos do canal. Às vezes somos tão ingratos com Deus. E às vezes Deus nos pega de uma forma que nos constrange com sua palavra. Eu estava triste por uma mínima coisa que eu sei que Deus é poderoso para agir. E hoje eu estava reclamando. Quem não tem dívida nesses dias? Quem não tem contas para pagar? E eu estava numa tristeza tão grande. Mas antes de falar da minha tristeza, eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo que nos diz assim, 1 Tessalonicenses 5, versículo 18: Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. É um versículo que traz um impacto no nosso coração. E eu, muito triste, comecei a chorar e questionar com Deus. E quem não questiona com Deus nos dias da adversidade, dos dias difíceis que a gente tem, no dia de luta, no dia de tristeza? No dia das provações são as horas que mais questionamos a Deus. E nós sabemos que parece que tudo é tão difícil para aqueles que servem a Cristo. É com tanto sofrimento, com tanta luta. E eu comecei a questionar a Deus: Senhor, mas eu ajudo as pessoas. Eu tento dar o melhor de mim. Por que certas coisas acontecem com as nossas vidas? E às vezes não entendemos que no momento da dificuldade, nesses momentos devemos agradecer a Deus. É tão difícil agradecer a Deus no dia do luto. É tão difícil agradecer a Deus no dia da traição. É tão difícil agradecer a Deus no dia da decepção. É tão difícil agradecer a Deus no dia da angústia. É muito fácil glorificar a Deus quando tudo está bem. É muito fácil glorificar a Deus com o celeiro cheio, com a dívida paga. Como é fácil. Mas é tão difícil agradecer a Deus quando o celeiro está vazio. É tão difícil agradecer a Deus nesses minutos. E eu ali questionando e chorando, comecei a tentar me justificar com Deus. A tentar mostrar que eu era uma filha obediente, que eu era merecedora das suas promessas. Mas eu não estava vendo que eu tinha que agradecer a Deus em tudo. Aí de repente eu caí num canal que eu nunca tinha visto. E eu vi um homem com câncer falando, contando a sua história. E naquele momento de choro, de angústia, eu comecei a ouvir a história deste homem. Este homem começou a contar que ele tinha uma leucemia crônica, terrível. E além de ter essa doença, este homem começou a contar que ele tinha 3 filhos lindos. Uma menininha de 12 anos, que foi cometida de um câncer. E essa menininha acabou partindo com o Senhor. E quando eu já achei que o sofrimento deste homem tinha acabado, estava grande. Aí ele começa a falar que ele tinha um filho, um moço, com 17 anos, que foi acometido de um câncer na perna.
E esse câncer foi tomando uma proporção muito grande. E nesse vídeo ele grava falando que este filho também tinha partido com o Senhor, que Deus tinha recolhido. E naquele momento de dor ele agradecia a Deus pelos dias que aquele filho tinha ficado com ele. E quando eu pensei que a prova deste homem tinha acabado, este homem continua falando, dizendo: nos dias da pandemia, eu fiquei entubado, tive que fazer uma Aí ele fala que teve que fazer uma tráqueo para poder respirar. E ficou na UTI, teve que fazer hemodiálise por causa do seu câncer e mais a pandemia. Aí eu falei, meu Deus, agora este homem, certo, se findou a sua prova, mas não. Ele ainda continuou. A minha filha mais velha se formou em medicina. E quando ela se formou em medicina, ela não pôde dar continuidade, porque a minha filha foi cometida de um câncer. E então ela veio falecer. E ele dizia no seu vídeo, talvez Deus sabia que lá na frente eles iam sofrer. E o Senhor tomou para eles. E o Senhor amou tanto, tanto eles, que levou para si. E ele dizia, e talvez um dia eu vou ver meus filhos no céu. Mas ele não falou que o Senhor curou ele. Ele falou, eu estou lutando. Porque a vida é boa. A vida é uma bênção de Deus. E quando eu escutei aquilo e eu vi a minha situação, aí Deus falou comigo, as tuas contas ainda há tempo para pagar. Tu pode pagar. A qualquer hora, a qualquer momento eu vou te dar graça, eu vou te abençoar. Mas olha para a situação dessas pessoas. E eu me senti tão envergonhado, irmãos, que eu fui pro meu quarto, mandei uma mensagem para minha mãe e falei, mãe, como somos ingratos com Deus. Como somos tão ingratos com Deus. Eu parecia uma criança mimada, chorona, lacrimejando por coisas banais dessa terra, ansiosa com amanhã. Aí Deus me mostra a vida deste homem, e este homem glorificando a Deus, passando por tantas provações, por tantas perdas, mas em tudo este homem estava dando graça. Aí eu lhe pergunto, você que vai ouvir esse áudio, você hoje agradeceu a Deus pelo pão de cada dia? Você hoje agradeceu a Deus pelo alimento sobre a sua mesa? Você hoje agradeceu a Deus pelos livramentos, pela tua saúde? Porque quem está doente já não tem mais prazer de se alimentar. Ah, meus amados, como nós somos tão ingratos com Deus. Como uma vez pecamos e murmuramos contra Deus. Questionamos achando que estamos na razão. E eu fiquei muito envergonhada com o Espírito Santo, que me sacudiu, me mostrando a realidade do que estava acontecendo. Às vezes reclamamos do sapato furado,
Mas quantos estão orando neste momento para querer ter um sapato furado? Às vezes reclamamos porque não temos uma mistura, uma carne para misturar com o alimento. E lá na África, quantas pessoas neste momento estão clamando e pedindo a Deus: Deus, me dê só uma refeição no dia, já basta, nem que seja o arroz. Nem que seja o arroz. Às vezes reclamamos e nós temos o cobertor para nos aquecer nos dias frios. Enquanto muitos queriam apenas um acalento no dia de frio. Às vezes reclamamos porque a nossa casa goteja. Existe goteira. Mas Deus nos deu uma casa. E quantos estão morando debaixo de um viaduto? Irmãos, eu sei que o nosso sofrimento na terra continuará. Mas vamos tomar a nossa cruz, você que está ouvindo esse áudio. Tome a sua cruz. Pegue a sua cruz que Jesus te deu. E se alegre porque Ele te ajuda a levar. Ele te dá graça de fazer você passar por momentos difíceis. Ah, como eu fui grata com Deus, como eu fui ingrata com meu Deus. E como eu me envergonhei diante daquele vídeo que eu vi. Como que eu me envergonhei. Mas depois eu pedi perdão a meu Deus. Por eu ter reclamado, por eu ter murmurado. Agradeço o Senhor nesse dia. Não olhe para aquele que está bem lá na frente. Sorria e fique feliz com a conquista deles. Mas eu sempre falo para os meus filhos, olhe lá para trás, para aquele que está lá atrás de você. Porque aquele que está lá atrás, você vai se tornar mais grato com Deus. Você vai ter mais compaixão. Você vai amar mais, abraçar mais. E eu sei que nós estamos vivendo em dias difíceis. Dias trabalhosos. Dias angustiantes, dias de ansiedade. Dias que a alma grita, clamando pela volta do Senhor. Dias em que o amor das pessoas se esfriaram. Dias que as pessoas já não têm mais aquela amizade, aquele amor como antigamente. Mas eu lhe digo, prossiga. Não pare, não desanime. Continue. As pedradas, decepções, os levantes vão vir de todas as partes. Mas lembre que a nossa casa não é nesta terra. Que o nosso edifício não é terreno. Que o construtor está construindo e esperando nós aos céus. Jesus, naquele dia, vai vir buscar um povo zeloso de boa obra. E se nessa terra você chorar, se decepcionar, eu não sei de que forma você está, mulher, homem, mas lembre que há um Deus que seca todas as nossas lágrimas. E se você não tiver força para falar, gema com gemido inexprimíveis. Fique na paz e que Deus te abençoe em
tudo dê graça e glorifique a Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. José sonhou e confiou nos sonhos que o Senhor havia lhe dado.